É otimizar suas peças que estão paradas. Tem peças que a gente faz. Uma coisa que eu aconselho quem trabalha com aluguel, eu fiz isso algumas vezes e não deu certo. Fazer vestidos que você acha bonito. Eu acho linda aquela peça tal X, né? Eu vou fazer para alugar. E não sai. Por quê? Porque não conta o que você acha. Faz uma pesquisa com tuas clientes, faz uma pesquisa na tua cidade, uma pesquisa do momento, que está em alta no momento, né? Que as pessoas procuram o que está sendo usado. E eu, no começo, eu fazia muito isso. Então, eu escolhia modelos que eu achava bonito, né? Que só eu achava bonito. E fazia, e às vezes não sai. Aí, o que acontece? Você vai deixar aquela peça ali, ela se estragar com o tempo, né? Só lá ficar... Não faça isso. Troca a parte de cima, ou então borda a parte de cima, faz um bordado bonito, coloca pedrarias na parte do corpo. Se tem manga, tira a manga. Faz assim um design diferente na peça, sabe? Investe num novo modelo. Ou então assim, eu tinha um vestido aqui, muito bonito, verde. Parte de cima era com bordados, era lindo, lindíssima a parte de cima, mas a parte de baixo ele era tipo sereia. Então o que acontece? A pessoa vinha, vestia, a parte de cima ficava perfeita, mas a parte de baixo não ficava. É assim, os vestidos evasê e os vestidos godê são os vestidos que mais a gente aluga, né? Por quê? Porque a saia ela dá um conforto, ela disfarça uma barriguinha. Então as pessoas alugam muito esse tipo de corte, né? Saia evasê e a saia godê. E esse vestido, gente, ele ficou de tal forma parado, lindíssimo, mas eu não conseguia alugar. Por quê? Porque a saia dela não dava certo em ninguém, não combinava com as pessoas, ninguém achava bonito. O que eu fiz? Eu tirei a saia. Era um vestido novo, novíssimo, de Zibeline. Tirei a saia e coloquei uma saia godê, e é um dos mais alugados. Então é isso que eu digo, adapta o que você tem com o que é mais usado. Nem sempre a gente acerta de primeira para fazer um vestido e ele ser, né, seu amp do teu ateliê, não. Às vezes a gente faz achando que vai, né, arrasar, e não acontece. E às vezes a gente faz um vestido super simples, com uma qualidade muito boa da modelagem, de acabamentos, e é o vestido que é um dos mais usados, que é um dos mais procurados. Tem modelos também que são muito procurados, né? São os drapeados, que eles disfarçam, o com pala larga na cintura, também são bem procurados. E aí você vai fazendo uma pesquisa, mas uma pesquisa com teus clientes do sob medida. Teus clientes do sob medida vão ser os teus clientes do aluguel, porque uma hora que ele não puder fazer aquele vestido, ele vai te procurar porque ele vai alugar. Se ele tem 2 festas, ele faz um e aluga outro. Que as mulheres, elas não gostam de repetir, né? Então, você vai encaixando tudo isso que você pesquisa, que você vai anotando, e você vai encaixando na produção, sabe, do teu ateliê, no processo de produção. E não pode ir fazendo assim aleatoriamente, vai pensando mesmo, é pensado. Eu vou fazer esse vestido aqui porque é uma cor que todo mundo usa, é uma cor muito procurada. E aí vou fazer esse modelo por isso. O resultado em relação a lucro, a faturamento é certo quando você faz esse planejamento, tá? Essa é uma outra dica. A terceira, gente, use cores que estão em alta para fazer essas peças, mas nem tanto, tá? Tem cores que ela fica super em alta, mas é uma cor que depois você não vai conseguir alugar mais. Por exemplo, assim, se você vai fazer um vestido nessa cor que tá aqui atrás de mim, ó, um lilás clarinho, que está super em alta, né, essa cor. Essa é uma cor que todo mundo usa depois. Normal, a gente aluga, é uma cor de madrinha, muito bonito. Mas, digamos assim, um coral, só se for uma paleta de madrinhas, pedida pela noiva. Tem cores que é difícil de alugar depois. São cores que estão em alta naquele momento. Então, faz uma peça daquela que está em alta. Faz só uma peça, 2 peças. Não faz muitas peças, porque elas ficam paradas depois, tá? Investe em cores básicas, em cores tipo rosé,
Nossa, rosé, gente, é uma cor que sempre tá alugando, que sempre as pessoas procuram. O rosé, os tons nude também, né? Os rosé do rosinha claro até aquele rosé mesmo bem nude mesmo, quase nude. Todos são muito, muito procurados, tá? As paletas de madrinhas, por exemplo, também. Se vai fazer um verde clarinho, um verde menta, faz 2 vestidos, sabe? Vai fazendo assim. Procura fazer de tecidos que são tecidos mais em conta, que nem o chiffon. O chiffon é um tecido barato que dá pra fazer peças lindíssimas com ele, tá? Então, é isso em relação a cores. E se você for fazer coleção, 3 vestidos pra frente, gente, é uma coleção, tá? Coleção não é uma coisa que você vai fazer, eu vou fazer 20 vestidos porque é uma coleção. Não. Se você vai fazer, faça de tons básicos, de tons que usa-se qualquer tempo, tá? Tem que ser uma cor atemporal para poder você ficar todo o tempo tendo um movimento nessa tua peça, na produção, no lucro e no faturamento do teu ateliê, tá bom?